sempre fui ligada a batom, a unha, cabelo, sempre fui. Então, eu sou natural de Rosário Oeste e eu fui criada em Alta Floresta. Então, com mais ou menos ali por volta de uns 21 anos, eu decidi vir embora para Cuiabá. Com a cara e a coragem. Eu falei, eu tô indo embora, que já deu pra mim, não quero mais, né? Pra mim já tá ficando pequeno, eu quero evoluir, eu quero crescer, eu quero ir pra capital. Então, quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar em uma empresa muito grande, trabalhei 2 anos em uma, depois 1 ano em outra. E aí, nessa última empresa que eu trabalhei, foi em 2010, acho que 2010 para 2011, não, 2010. Eu fui desligada do quadro. E fiquei meio perdida, né? O que eu vou fazer, né? Se eu voltar, eu tô indo contra o que eu deixei de legado lá, né? Que daqui eu só vou pra frente. Então, voltar eu não volto, jamais. Então, eu peguei o meu acerto que eu tinha, eu fiquei ali de reclusão num apartamento aproximadamente quase 1 semana, pensando no que eu ia fazer, e lá eu pedi muita inspiração pra Deus. Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E agora, né? O que eu vou fazer? E aí, assim, numa dessas conversas, eu falei, mas o que eu gosto de fazer? Então, Deus me deu ali aquela inspiração, né? Ele falou, deu aquele insight, você sempre gostou de beleza, vai se profissionalizar. Então, com aquele pouco dinheiro que eu tinha, eu já fui procurando cursos que me cabiam no bolso naquela época. Depilação foi meu primeiro curso, eu fiz acho que é no SESI, eu fiz o curso. Depois eu passei para design de sobrancelha. Aí, já com esses 2 diplomas, eu já comecei a empreender dentro do apartamento que eu vivia. Então, eu já tinha carteira de cliente. Só que como era tudo muito novo, né? Quem que ia acreditar numa pessoa que depilava bem ou fazia sobrancelha? Então, eu fui numa gráfica, imprimi uns panfletinhos, eu ficava na porta do supermercado, dos mercadinhos de bairro lá do Santo Inês, São Carlos ali, e eu ficava, eu faço sobrancelha, eu faço depilação, eu tenho um horário, eu posso atender meia-noite, 1 hora, a hora que vocês quiserem, tá? Eu tô disponível. E a primeira semana não tinha cliente, eu deitava lá e falava, eu construí um negócio tão bonito, não tenho uma cliente, Jesus, e agora, né? E agora? E de repente as coisas começaram a fluir, eu já não tinha mais agenda. E aí eu tinha que desdobrar, né? Dentro de casa, atendendo, fazendo agenda, estudando. Aí eu já fazia estética, então eu já fui evoluindo, né? Aos poucos, fiz curso, comecei a atender dentro de casa já quis ir para a faculdade, fui para a Univag, fiz Univag, não terminei o curso, que daí já entrou uma outra parte da minha vida que ficou um pouquinho mais acelerado sendo dona de loja mesmo, né? Então eu fiquei um bom tempo ali trabalhando em casa, atendendo, aí surgiu uma oportunidade para mim ir para o Paraguai. Eu fui para o Paraguai, naquela época eu não tinha muito dinheiro, mas o dólar era muito barato. Era 1,67 naquela época, quantos anos atrás? Então, eu fui ali com 400 e poucos reais, eu trouxe muita maquiagem. Muita mesmo. Mas dali, eu já atendia em casa, eu fazia faculdade, depilação, sobrancelha, trouxe minha primeira, né, vamos considerar assim, primeiro kit de maquiagem. E eu falei, e agora, né? O que eu vou fazer? Eu tenho a noite livre, eu trabalho eu estudo de manhã, eu atendo à tarde e eu não tenho nada para fazer de noite, eu preciso ter dinheiro para pagar minhas despesas, né? E eu tô com mercadoria. E, muito curiosa, eu fui vendo aquelas feirinhas de bairro, né? O povo chegava, colocava lá o pastel, colocava ovo, tudo, verdura, tudo que você pensar, né? Eu falei, não tem maquiagem aí. Não tem maquiagem. Aí eu fui atrás de quem que era o responsável das feiras para perguntar, olha, quantos que custa para mim colocar um guarda-chuva e uma banquinha aí? Quantos que custa? Olha, o espaço é R$5. Nossa. R$20, dependendo da feira, às vezes eu não pagava nada. Comecei a colocar banquinha em feira, aí comecei ali na minha própria porta de casa mesmo, ali no Santo Inês. Aí eu já fazia ali era uma vez por semana. Então, uma vez por semana eu fazia lá, aí eu já ia pro Bela Vista, aí eu já fui pro São Carlos. De motinho, às vezes emprestava um carro, colocava minha maquiagem, minhas coisas, uma cestinha. E aí, então, eu fui fazendo isso ali por um bom tempo mesmo, em várias feiras de bairros de Cuiabá. Só Cuiabá, vai dizer grande não. E isso foi indo. Então, assim, comecei com 400, aí depois eu já fui aumentando. Aí eu comecei com uma ida para o Paraguai, em um mês, aí eu comecei já a ir 2 vezes, 3 vezes. Então, as coisas foram realmente foram melhorando. Quando eu percebi que já não era mais o que eu queria trabalhar dentro de um apartamento com sobrancelha e depilação, que isso já não me dava tanta renda, eu decidi, então, deixar meio em stand-by, mas eu ainda tinha aquelas clientes fixas.
E eu comecei, então, a trazer mais mercadoria. Aí eu já vendia nas feirinhas, eu já vendia em lojas. Quem me abriu oportunidade, Semate, outras empresas também que eu fui, eu já pegava, já ia em alguns salões, visitava, estava cliente também. Aí eu comecei a fazer dentro da faculdade, que era a Univag, e assim, as coisas foram melhorando e muito. Então, vamos dizer que num salto de um ano e meio, eu já era realmente uma empreendedora mesmo, já bem conhecida na cidade, já é a menina que vende maquiagem em feira. Era mais ou menos desse jeito, assim. E aí, depois disso aí, eu continuei atendendo, aí eu mudei de bairro, já não morava no Santa Inês, eu já morava já no Copa Mil. Então, eu continuei atendendo em casa, continuei fazendo feira, aí me surgiu uma oportunidade que eu passava, quase todos os dias eu passava em frente, sempre quando tinha feira, lá no Espaço da Moda, em frente da Acrimate, lá na Carminho de Campos. Uma feira muito grande, era muito famosa, a feira de Goiânia, não tinha quem vendia maquiagem. Só que se eu fosse olhar para o que eu tinha de maquiagem, eu tinha pouco para me fazer uma exposição lá, né? Mas, de todo jeito, eu liguei e falei com a Denise, que eu tenho muito amor, muito carinho por ela, e ela falou, olha, tantos mil para expor, então já não era mais reais, gente. A gente já falava em questão de mils, né? Mas tudo isso eu não tenho condição, né? Olha, mas tem cliente e tal. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou arriscar, né? Sim. Não sabe, se eu vender 3 mil numa feira e o valor do aluguel for 1.000, tá bom, né? Pelo menos valeu a experiência. E aí foi, gente. Não foi tudo isso, mas assim, foi assim o salto que realmente eu dei mesmo. Na época eu tinha o meu nomezinho, era Depilar. E o que eu ia fazer numa feira com o nome Depilar, né? Nada a ver, né? Então, e aí, lá em cima eu coloquei Depilar, passou um tempo, já coloquei Make é Linda mesmo. E as coisas foram fluindo desde lá, né? Para mim sair da informalidade, eu tive que ser formal, né? Então, assim, eu fui procurar abrir o meu CNPJ lá no Sebrae, abri o meu MEI. Fiquei muitos anos trabalhando no MEI, foi, assim, para mim muito bom. Eu tenho experiências maravilhosas tendo o MEI. Então, assim, meu CNPJ, Cássia Aparecida Make é Linda, desde 2013. Então, assim, já tem muitos anos mesmo, né? E o Espaço da Moda, que foi que abriu, assim, as portas para mim mesmo, para ser uma empreendedora. Só que por lá eu não fiquei meses, eu fiquei muitos anos. Então, eu falo que a feira, ela foi para mim, assim, o que realmente abriu a minha vida, tanto profissional, pessoal, né? E hoje, se eu tenho meu esposo, porque eu conheci na feira, minha primeira filha, eu fiz todas as feiras grávida dela, minha segunda filha também, minha casa própria foi através da feira, e tudo através vendendo maquiagem.